Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nesta quinta-feira foi autorizado pelo governo do estado que cada município decida se vai continuar aí cobrando a utilização de máscaras como proteção contra a Covid-19 ou não, havendo indicativo de flexibilização nesse sentido. A cidade do Rio já aderiu, cobrando apenas em ambientes fechados. Aqui no município, apesar de ainda não existir uma data certa para que ocorra essa mudança, a tendência é que seja em breve. Extraoficialmente, apuramos com o governo municipal que é aguardada a chegada aos 65% de pessoas imunizadas para que ocorra essa flexibilização. Daqui a pouco vou mostrar alguns dados que mostram que estamos bem perto disso. Antes, olha só o painel da Covid-19, que indica que estamos aí no menor número de pessoas internadas até o momento em consequência da pandemia. 5 em leitos de UTI e apenas 2 em leitos de enfermaria. Muito provavelmente pessoas que passaram pela UTI e agora precisam ficar um período na enfermaria antes da liberação, né? O menor número desde o início da pandemia de pessoas internadas aqui em nosso município. Em relação ao número de novos casos, também houve uma redução, 16 novos casos aí no último levantamento, no período de 24 horas que tivemos acesso, e em relação ao número de óbitos, nos últimos dias tivemos algumas confirmações e já temos aí 81 histórias interrompidas pela Covid-19. Agora sim, vamos dar uma olhada no panorama da vacinação que pode permitir essa flexibilização de deixar de se cobrar aí máscaras em ambientes abertos. Segundo a Prefeitura, Teresópolis já imunizou totalmente, ciclo de vacinação completa, 62,7%, 96.669 pessoas ou receberam as 2 doses ou a dose única do imunizante. E 93% do público esperado, público previsto, foi imunizado na cidade, sendo que ali há uma diferença, 143 para 96, porque muitas pessoas ainda aguardam a segunda dose do imunizante. Porém, a notícia, quer ver, tem mais uma arte. Em breve, né, a gente já poderia ter alcançado, né, nesse fim de semana, os 65%, porém, vacinação suspensa, dias 28 e 29, e também já adiantamos, não teremos vacinação na segunda-feira, dia 1º, nem na terça-feira, dia 2. Por quê? Não é porque não tem imunizante. Afinal, Petrópolis anunciou hoje que está vacinando, Friburgo anunciou que está também realizando a imunização, porém aqui em Teresópolis o governo Vinícius Clausen, o único município da região serrana, que realizou um feriadaço, um super feriado do governo Vinícius Clausen. Nessa quinta-feira, dia do servidor público, feriado. Aí o que a prefeitura fez? Deu ponto facultativo na sexta. Terça-feira, feriado, finados. E o que a prefeitura fez? Deu ponto facultativo na segunda. Ou seja, fechou ontem, às 18 horas, parou o atendimento e só reabre na quarta-feira da semana que vem. E, consequentemente, a imunização também segue suspensa. Na edição anterior do boletim, falamos sobre um crime bárbaro registrado em um hotel no centro da cidade, onde um casal foi autuado acusado do crime de homicídio. Inicialmente, a informação é que teria ocorrido um aborto espontâneo, mas a polícia apurando, aliás, havia poucas informações, né? Depois se descobriu que se tratava de uma criança, já um bebê entre 7 e 8 meses, que estava dentro do vaso quando a polícia chegou, e foi apurado que, na verdade, não foi assim, do jeito que contaram aí os dois envolvidos. Um casal, um jovem casal. Hoje, o repórter Luiz Bandeira esteve lá na 110ª Delegacia de Polícia e conversou com o delegado titular da nossa DP sobre esse crime, detalhando essa macabra história. Estamos na 110ª DP, no gabinete do delegado titular, Dr. Márcio, que nos recebe aqui para contar uma história macabra, uma história terrível, uma história de um crime cometido por um casal que cometeu o crime de homicídio. E o Dr. Márcio vai contar para a gente como foi
a dinâmica do crime, o que aconteceu, quem são os envolvidos. Doutor Márcio, muito obrigado por mais uma vez receber a TV Diário aqui, o Jornal Diário, para esclarecer a população mais esse crime, né, que aconteceu aqui na nossa cidade, um casal que está enquadrado no crime de homicídio, não é isso? Exatamente. Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre um prazer falar com a imprensa, falar com vocês. Na verdade, vocês prestam um serviço fundamental para a sociedade, que é levar a informação. No que tange a esse caso, a delegacia teve informação de que uma criança, de que um feto teria sido expelido no vaso de um banheiro de um hotel. Então, aquilo chamou a atenção. Como é que houve um aborto em que o feto estaria dentro de um vaso? Então, isso chamou a atenção e nós fomos para o local junto com a perícia e lá encontramos, né, o que aparentava ser um feto, mas na verdade era uma criança, eu vou dizer daqui a pouco por quê, de aproximadamente 7, 8 meses de uma gestação e que estava com todos os órgãos, tinha cabelo, então estava pronta para nascimento, né? Então tentamos ver com o casal que estava lá, residindo naquele hotel, e dava informações encontradas. E começamos a conversar com as pessoas que também estavam no hotel e que tivemos a informação que esse casal chamou os vizinhos de hotel, de quartos do hotel, para auxiliá-los de madrugada, porque a mãe estava passando mal. E uma dessas pessoas que prestou informação foi justamente a pessoa que tirou aquele ser de dentro do vaso sanitário e botou na cama. Entendeu? Então, tudo era muito suspeito. Quando ocorre um aborto espontâneo, é considerado uma morte natural. Então, na realidade, aquele corpo não é levado nem para o ML, porque você só encaminha para o ML quando existe uma suspeita de uma morte violenta. Mas nós achamos por bem mandar para o ML fazer a necrópsia. E o perito, de uma forma muito profissional, se dedicou bem àquela situação, e uma das coisas que eu queria saber é se aquele ser tinha nascido com vida. E foi comprovado, através do exame pericial, na necrópsia, de que aquela criança respirou. Ela teve vida extrauterina. Ela nasceu com vida e respirou. E ela foi expelida dentro de um vaso sanitário. Então, possivelmente, o que causou a morte dela seria o fato dela ter sido expelida naquele local. A gente está tentando comprovar o afogamento, entendeu? Mas já existe aí notícia de que pode ter sido utilizada uma substância abortiva e que contribuiu justamente com o fato dela ter um parto antecipado e a criança ser expelida dentro de um vaso. Então, aquilo gerou surpresa para a gente e nós começamos a trabalhar em cima do interrogatório e descobrimos que essa mãe ela tinha tomado recentemente substâncias químicas, que a gente não vai definir quais são, que tinham sido aplicadas 4 injeções nela, compradas de uma pessoa que está sendo investigada em razão da venda e da aplicação desse medicamento, e isso pode ter feito com que a criança tivesse nascido de forma prematura. O casal disse que, na realidade, eles não tinham condições de cuidar daquela criança. Então, isso aí já é um fato que demonstra que ela, na realidade, poderiam ter realizado a ação realmente. Doutor, esse casal que cometeu, né, que está sendo investigado, mas tem todos os indícios de que é um crime de homicídio, esse casal ele é daqui da cidade de Teresópolis e eles estavam residindo no hotel? Eles são naturais de Nova Friburgo.
mas estavam residindo há algum tempo aqui em Teresópolis, naquele hotel. Nós estamos verificando o fato do motivo deles estarem aqui. Nós não temos notícia ainda de que eles trabalhavam aqui. Então, a gente está analisando essa questão. Mas aí ficou comprovado com os depoimentos, com o exame pericial, que na realidade se tratava não de um feto, mas de uma criança que nasceu com vida. E por isso nós entendemos que houve um homicídio qualificado e prendemos o casal. E a partir daí, esse casal está aqui na delegacia, já foi encaminhada para o sistema prisional, como é que está? Então, depois da prisão que nós fizemos, todos os depoimentos foram colhidos e eles foram encaminhados para o sistema penitenciário e vão responder por homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos de reclusão. Nós temos uma cidade maravilhosa. Eu costumo dizer sempre quando dou entrevista, para passar para a população, que vocês têm uma cidade tranquila, muito tranquila. Eu posso dizer com toda certeza, Teresópolis é uma das cidades mais seguras do Brasil. Mas, infelizmente, tem pessoas que são ruins. Isso vai acontecer em qualquer lugar, independentemente de ser a cidade mais segura do mundo, ela vai ter fatos que nem esse. Entendeu? Tem pessoas com má índole. E isso aqui não vai ser admitido. Então, os casos de repercussão, todos são resolvidos. Os homicídios a gente resolve em 24 horas, esse fato a gente resolveu em menos de 24 horas. Então, o que a gente sente e agradece por isso, sempre por isso, é que a população de Teresópolis, ela prima por uma cidade segura e ela contribui com isso. As pessoas querem falar, elas querem testemunhar, e isso é muito importante. A tranquilidade, se existe, se deve principalmente ao povo de Teresópolis, que abraça a causa e não permite que fatos graves fiquem impunes. Que história bizarra, né? Há tempos Teresópolis não via um caso desse tipo. Parabéns à Polícia Civil pela investigação, né? Não apenas registrou o caso, mas deu continuidade ao trabalho ali. E a gente aguarda mais detalhes, né? Existe a informação que também está sendo investigada a pessoa que teria vendido, né, esse produto que causou o aborto da criança. Essa é a linha agora de investigação da Polícia Civil. O casal já foi preso, os dois já em Bangu, no Rio de Janeiro. E agora a próxima etapa é isso, né? Quem vendeu, que produto é esse? Está no mercado? Como é que funciona? E o próprio casal já se entregou, né, quando disse que não tinha condições de criar a criança. A gente fala sempre aqui, né? Precisava disso? Quantos casais aí tentam há anos e não conseguem? Quantas pessoas estão na fila de adoção e encontram dificuldades e às vezes nem chegam a realizar o ato? Se você estiver grávida, não tiver condições de criar uma criança, entregue a vara da infância e juventude. Vara durante a gestação mesmo, há um procedimento legal para isso. Você vai lá na vara da infância e juventude, não tenho condições de criar, quero entregar meu filho para adoção assim que ele nascer. E a vara da infância, o conselho tutelar vão fazer esse trabalho. E se for o caso, se lá no final da gestação você ainda estiver com esse pensamento, a criança vai para um lar e não terminar a sua história tão precocemente quanto essa anotada em um hotel no centro da cidade, aqui em Teresópolis. Uma placa de trânsito derrubada aqui no centro da cidade chama atenção para duas situações, né? Essa placa aí, ó, no cruzamento da Djalma Monteiro com a Tenente Luiz Meireles, provavelmente mais uma colisão de veículo, mais um veículo que saiu da pista nesse trevo e bateu na placa. Mas chama atenção também para o fato, né, às vezes na correria do dia a dia, a gente não repara que a placa estava indicando ali uma indicação totalmente errada, né? Vocês vão ver no verdinho ali na sinalização, tudo para o mesmo lado, corta-vento, Rio de Janeiro e panorama. Aí isso atenta para a segunda questão, né? Uma placa dessa, a gente já tentou, ali, ó, corta-vento, Rio de Janeiro e Agriões, aliás, né? Todo mundo para o mesmo lado na seta. A gente já tentou saber o que se trata nessa esse comércio aí, como funciona, como participar da empresa para concorrer, né? Quem quer trabalhar instalando placa na cidade? Aliás, placas que acabam ficando aí fora até, às vezes, do padrão. Mas a prefeitura não responde quem é o responsável, como a gente faz para concorrer, para colocar aí, para virar uma empresa, né, que sai instalando placa com propaganda pela cidade.
E ninguém explica, né? Aliás, mas isso é coisa da velha política, não deve ser atual, não. Placa tem que ter padrão, inclusive placa indicativa turística. Quer ver uma que tem padrão? A instalada pela própria prefeitura, que realizou aí no fim de semana a manutenção, aliás, no começo da semana, né? A limpeza das placas turísticas lá no bairro do Alto, né? Realizando todo esse trabalho aí, turístico, indicando Parque Nacional, feirinha e tudo mais. Esse é o padrão de placa, padrão de endereço. Assim deve ser e assim deve ocorrer. Quanto às outras, continua a dúvida e o questionamento ao governo municipal. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos falar aí de campeonato esportivo aqui na cidade, vamos falar de mudanças aí no tipo de embalagens, né? Você já reparou que na hora que vai às compras indica uma coisa na mercadoria, você estava acostumado com certa quantidade, você vai pegar o pacote, ele está menor, isso vai acabar. Essas e outras informações daqui a pouquinho aqui no Boletim.